foi importado dos Estados Unidos no final dos anos 1970. Aportou nos morros e comunidades e, em meados dos anos 1980, já tinha personalidade própria e virou o pancadão que todos conhecem. A gente estava falando no intervalo, no bloco anterior, sobre essa mudança e a utilização pelo mercado do funk para vender marcas, para se aliar a essa questão. Como isso está acontecendo hoje? Que transformação foi essa do funk americano para o funk carioca? Acho que acho que hoje em dia o funk faz parte do DNA do Rio de Falar Janeiro. em funk carioca é só pra gente dizer que não é funk americano. Repetir, né? Ser funk carioca é quase uma tautologia, né? Funk no Brasil hoje a gente primeiro pensa no Rio de Janeiro. Interessante que todo, assim, lá fora os jovens, principalmente os jovens quando vêm pro Rio tem essa curiosidade do baile funk, né? E lá fora muitos chamam de música eletrônica brasileira, né? Então o funk ele é uma coisa genuinamente carioca, né? Tem muito pouco do que era inicialmente, que era uma AMI Bass, né? Apesar dele ter essa mesma estética do hip hop, né? O funk ele é muito parecido com o hip hop, se veste muito parecido e acaba, né? É uma coisa interessante. O hip hop é hoje talvez a linguagem que mais é usada comercialmente, publicitariamente no mundo, né? E a gente observa que várias campanhas publicitárias usam a batida funk, a linguagem do funk como a sua mensagem. E às vezes até algumas expressões, como a gente vê o passinho, né? Eu acho que isso tem a ver com uma capacidade, que é o que mostra que o funk para mim é brasileiro. A música brasileira ela tem uma capacidade de reinvenção muito grande. E o funk reflete isso. Então, se a gente pegar esse funk 40 anos atrás, a gente tem ali um DNA, mas ele já não é mais a mesma coisa. Ele se modificou e cada vez que ele se transforma, o que eu acho muito legal é que ele não joga fora o passado, ele não joga aquilo tudo. Ele vai trazendo toda essa carga histórica nas suas letras, nas suas melodias. Então, hoje você tem um passinho que é uma renovação incrível dentro do funk, mas não tem nada jogado fora. Você tem o próprio Proibidão, quem ouve e conhece vê que não tem nada do funk jogado fora. Então, você tem músicas e subgêneros dentro do funk que eles estão sempre dialogando entre si. E utilizando muito a tecnologia, né? A tecnologia é um fator que acelera essas mudanças, né? Desde o início, né? Eu acho que tanto na fabricação das músicas, porque o funk é todo feito do sample, da remixagem. Acho muito interessante você falar que não joga nada fora, porque eu sempre tenho a impressão que o funk é muito isso. Todos os barulhos da cidade, todos os barulhos da televisão, tudo, eles juntam e de repente viram uma música. Você não entende como aquilo ali, que às vezes é um barulho até que te incomoda, né? Eu lembro uma época do Facebook, tinha um barulho lá, e que vira música, vira uma montagem, vira uma música. E tanto a tecnologia é muito usada para a fabricação dessas músicas, como é também hoje em dia na divulgação dessas músicas, né? O funk, ele se divulga independente na internet. Nas mídias sociais. Aí falando de novo do DNA, tem a ver com como ele surgiu, porque ele surgiu de uma curiosidade muito grande de artistas brasileiros, em relação à música negra americana. Então, tinha todo um sistema de troca de discos, que eram discos de vinil, difícil de chegarem aqui no Brasil. Pessoas que traziam de lá para cá e faziam essa troca, e era a tecnologia da época, e iam trocando e gravando fitas. E os artistas trocando aquilo entre Agora, si. como a gente está falando de um mercado informal ainda, com uma dimensão grande, mas muito informal, e nessa questão da divulgação pelas mídias sociais, a gente enxerga aí também uma série de problemas vindos dessa informalidade, quer dizer, do desconhecimento de como é que funciona, por exemplo, o direito autoral. Sim, e esse é uma outra dificuldade que a gente tem no funk, que aí passa por um processo de como ele surge dentro dessa informalidade, dentro de uma lógica de relações interpessoais que estão baseadas em acordos, a grande maioria deles verbal. Então, e isso soma com outro campo, que é o campo da gestão coletiva de direito autoral, que também é desconhecido para a grande maioria dos artistas, não só do funk, mas de outros gêneros musicais. E só que no funk isso vai dar uma organização interna diferente, que são vínculos que vão se construindo em função de você acreditar que uma pessoa tem um direito sobre a música que você compôs, mas que você não sabe se tem. E isso vai para as redes sociais, porque aí você acha que a determinada rede tem que te pagar porque sua música está lá, mas você também não sabe, por exemplo, que você pode ir lá e se cadastrar diretamente para você receber por um aspecto do direito autoral, que seria a sincronização.
porque você tem outras formas de remuneração via o direito autoral, que você ou recebe ou não e não entende por quê. Então, você vê sua música, os artistas veem suas músicas estourarem, tocarem em rádio, tocarem nas mídias sociais, tocarem na TV e ficam, bom, mas aonde foi parar o meu direito autoral? Né, que seria uma fonte de remuneração muito importante que a gente, por exemplo, não mensurou nesse estudo. Então, isso passa para um outro processo, eu acho, difícil demais, né? Entender como esse sistema funciona. Porque né? é uma coisa muito espontânea, como ela falou, é uma brincadeira. Você pensar que um MC hoje, com 17 anos, 14 anos às vezes, tem lá em São Paulo alguns de 13 anos, né, que estão fazendo 4 shows por noite, né, ganhando aí R$5.000 por show, sei lá, fazendo um faturamento gigante. Então, assim, é uma coisa muito rápida e as pessoas realmente não conseguem, não tem toda a dimensão de como se organiza essa parte. Então, fica muito estruturado no show, né, e na venda do show e nessas coisas que são muito mais, como ela falou, como antigamente seria o baile, né, e pouco se organiza, talvez, na estrutura burocrática, né. Então, um dos nossos desafios, desde 2012, nós fazemos uma coisa chamada Conferência Funk. Até eu queria convidar, por favor, para dar fazer um dia com a gente, que são encontros justamente para discutir isso, né? Discutir essas questões, como despertar outras formas de gerar renda e como se organizar para não deixar escapar essa renda que está sendo gerada agora, né? O YouTube já com certeza tem noção, já falou isso em outros momentos, mas o YouTube é quem mais gera views no YouTube do Brasil é o funk, né? YouTube se posiciona fortemente a favor do funk, inclusive já vejo brincando, que criticado e tal, porque sempre que tem funk, né, tem muita polêmica, né? Mas que, na verdade, eu acho que já se enxerga fora de quem está tão perto, já começa a enxergar o funk como um movimento gigantesco, uma linguagem poderosa, e que vai, aos poucos, se organizando e tomando seu espaço natural. Né? E tem um aspecto que eu acho, o funk ele está fazendo 40 anos, mas se a gente for comparar com outros gêneros musicais, a própria bossa nova, por exemplo, ele ainda é um gênero jovem. Mas a gente vai falar sobre essa questão de como o funk se reinventa a cada dia no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.